Bom dia, gente. Esse é o meu segundo vídeo da sequência didática da disciplina de matemática da professora Márcia. Eu sou a Ilana Borges e é isso aí, vamos pro vídeo. Para começar, uma pergunta bem simples. O que é uma figura plana? Figura plana nada mais é que uma superfície fechada por segmentos de retas. O que são segmentos de retas? Segmentos de retas nada mais são que pedacinhos finitos de uma reta. O que é uma reta? Reta é uma linha infinita a qual não se sabe o fim, afinal, ela é infinita. Agora uma curiosidade, será que o círculo é uma figura plana? Sim, círculo é uma figura plana fechada por uma circunferência. O que será que é uma circunferência? Circunferência nada mais é do que um conjunto de pontos guiados, vamos dizer assim, por um ponto fixo, no caso, o meinho ali do círculo. Ai, gente, eu quase esqueci. Eu adicionei agora aqui, próximo slide no caso, um videozinho para mostrar quais são as figuras planas. Hoje vamos aprender as figuras planas. Vocês sabem quais são os tipos que tem? Prestem atenção que nós vamos contar para vocês. Vocês sabem o que é isto? É muito fácil. É um círculo, bem redondo. É tão redondo quanto o corte deste limão. Ou como este relógio. É super tarde. E esta figura é muito parecida com o círculo, mas não é. Ela se chama oval. Como vocês podem ver, está um pouco esmagadinha dos dois lados. Tem a forma dessa bola de rugby. Ou deste ovo. Ui, isso não é mais um ovo. Este é um triângulo. É um polígono de 3 lados e 3 ângulos. O triângulo é como este pedaço de queijo. Ou como este pedaço de pizza. Que cara boa! Aqui temos um quadrado. O quadrado é como um pão de forma. Ou como esta bolacha. Vamos parar de falar de comida que está me dando uma fome. Isto é um retângulo. Também tem 4 lados, que nem o quadrado. Mas os 4 lados não são todos iguais. Só estes dois e estes dois. O retângulo tem a forma desta nota. Ou deste porta-retrato. Aqui temos um losango. Os 4 lados são iguais, mas os ângulos não. Ou seja, este e este são iguais e este também. O losango é como a joia desta coroa. Ou como esta pipa. Este aqui é um pentágono. Os pentágonos têm 5 lados. 1, 2, 3, 4 e 5. O pentágono é como esta casa de passarinhos. Ou como as costuras desta bola. Por último, eu vou ensinar o que é um hexágono. O hexágono tem 6 lados. É como esta placa de pare. Ou como esta colmeia de abelhas. Ai, espero que elas não fiquem bravas com a gente. O que é um metro quadrado? Metro quadrado nada mais é que a unidade padrão de medida referente à área, ou seja, multiplicar metro por metro, assim como a gente vai lá na potenciação, que é 3 ao quadrado igual a 3 vezes 3 igual a 9. No metro quadrado, a mesma situação, metro vezes metro igual a metro ao quadrado. Calculando a área de uma figura plana. Como se calcula a área de uma figura plana? Nada mais do que multiplicar a base vezes a altura. No caso, base é o comprimento. Eu peguei aqui um retângulo simples com um comprimento de 15 e altura de 8. Ou seja, nós vamos multiplicar 15 vezes 8, que vai dar 120. Esse retângulo tem 120 metros quadrados. Aqui um problema envolvendo o cálculo de área. Em minha casa, há uma parede a qual desejo pintar. Para saber a quantidade de tinta necessária, precisarei medir a largura e a altura. Se eu sei que o perímetro dessa parede é 12 metros, quanto de tinta eu precisarei? É bem simples fazer essa conta. Na verdade, o conhecimento maior nessa conta é saber o perímetro, o que é perímetro, e precisa também saber como é que faz essa conta. Essa conta é bem simples. Só basta multiplicar base vezes altura, que como eu já tinha explicado. Então, no próximo slide eu vou explicar melhor. O que é perímetro?
Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica, ou seja, no problema anterior nós temos uma parede quadrada a qual desejamos pintar. Se nós sabemos que o perímetro dessa parede é 12 metros, nós também sabemos que o quadrado, todos os lados são iguais. Então, nós sabemos que devemos dividir esse 12 por 4, ou seja, 3 metros cada lado dessa parede. Após entendermos e aprofundarmos nossos conhecimentos sobre perímetro, nós podemos descobrir que cada lado dessa parede quadrada tem 3 metros, ou seja, podemos fazer nossa conta para descobrir quantos metros quadrados tem essa parede. Essa parede tem 9 metros quadrados. Por quê? Porque para descobrir os metros quadrados, nós devemos multiplicar base vezes altura, ou seja, 3 vezes 3. 3 vezes 3 igual a 9. Por que acontece isso? Porque a cada 3 metros nós conseguimos colocar 3 quadradinhos de 1 metro. Após falar nos tantos de metro quadrado, vamos falar um pouco sobre metro cúbico. Você sabe o que é um metro cúbico? Metro cúbico nada mais é que a unidade padrão de medida relacionada a volume. O que é volume? Medir a altura, a largura e a profundidade de um objeto. Eu vou explicar isso um pouco melhor num probleminha que eu elaborei ao lado. Bora lá! Aqui temos um exemplo de probleminha envolvendo metro cúbico. Ao visitar Roberta, Lana pôde perceber que havia uma piscina no quintal e sugeriu que tomasse um banho. Porém, Roberta disse que não seria possível, pois sua piscina precisava colocar cloro e ela não sabia quantos litros havia de água na piscina. Então Lana lembrou de sua aula de matemática e resolveu pôr em prática. Disse a Roberta: para saber quantos de água tem na sua piscina, basta medir a altura, a largura e o comprimento. Depois disso, basta multiplicar essas medidas. O que ela quis dizer é que para saber quantos metros cúbicos tem de água na piscina, nós precisamos medir a altura, a largura e a profundidade. Aqui nós temos as medidas da piscina, ou seja, 3,5 metros de comprimento, 2,5 metros de largura, 1,3 metros de altura. O que isso significa? Significa que nós vamos fazer um cálculo bem simples que multiplica comprimento, largura e altura. Aqui uma resolução bem simples do que a gente tem que fazer. Vamos multiplicar base vezes altura vezes largura, que eu já tinha explicado. Base igual a 3,5, altura 1,3, largura 2,5. 3,5 vezes 1,3 igual a 4,55, vezes 2,5 igual a 11,375. Só que isso é em metros cúbicos e nós precisamos de litros. Como nós já sabemos, metros cúbicos transformados para litros, precisamos multiplicar por 1000. Ou seja, na piscina de Roberta tem 11.375 litros. Como calcular o perímetro de um círculo? Para calcular o perímetro de um círculo, não é necessário nada além do valor do raio e do valor de π. Ou seja, nós vamos usar uma formulazinha que eu vou explicar no próximo slide, porque é uma coisa bem simples, na verdade. É que eu coloquei como um problema, mas eu acho que todo mundo já sabe. O que é raio? Raio nada mais é do que a metade do diâmetro. O que é diâmetro? Diâmetro é a distância de um lado ao outro do círculo. Ou seja, o raio é a distância de um lado ao meio do círculo. Eu acho que isso não é um problema para ninguém, mas... Voltando ao perímetro do círculo, eu vou usar o mesmo círculo do slide anterior para facilitar o entendimento de vocês. Então, o que eu fiz? Botei aqui a fórmula que a gente vai usar, que é 2π vezes o raio. No caso, a gente vai substituir π por 3,14 e raio por 5, que no caso aqui já está aqui representado no círculo ao lado. Dando continuidade, nós vamos às contas agora. Depois da substituição, ficou 2 vezes 3,14 vezes 5. 6,28 vezes 5, 31,40. Ou seja, o perímetro do círculo, cujo raio mede 5 cm, é 31,40 cm. Como calcular a quantidade de material para diversos tipos de embalagem? Nós, primeiramente, vamos ter que observar a imagem planificada ou imaginar essa imagem planificada e ver quais figuras geométricas planas nós encontramos nela, ou seja, se há um quadrado, um triângulo, um retângulo. Após visualizar todas as figuras na planificação,
é só usar as fórmulas específicas de área para cada uma delas e somar os resultados. Ou seja, é uma coisa bem simples que vai juntar dois conhecimentos, que é observação e fórmula que a gente já conhece. E agora, como medir o volume de uma caixa d'água? Para medir o volume de uma caixa d'água é fácil, a gente vai usar uma fórmula, mas seja essa caixa d'água com fundo quadrado, redondo, hexagonal, pentagonal, enfim. Porque todo prisma a gente usa a mesma fórmula, que é a área da base vezes a altura, ou seja, qualquer caixa d'água, área da base vezes a altura. Agora uma questão que foi bem trabalhada em aula, que eu acho que todo mundo já sabe essa, e se não sabe vai aprender agora, como a gente deve calcular a quantidade de material para fazer um cubo. Como o cubo, todas as faces são exatamente iguais e têm exatamente a mesma medida, a gente vai simplesmente medir a área de um dos quadrados e multiplicar por 6, já que o cubo tem 6 lados. E agora uma pergunta que, vamos dizer assim, não quer calar, como eu escrevi ali. Qual a diferença entre área e volume? Área está diretamente ligada com metros quadrados, ou seja, medir somente a base vezes a altura. Já o volume está relacionado com metros cúbicos, ou seja, a medir base vezes altura vezes largura. Obrigada por assistirem meu vídeo, espero que tenham gostado e entendido. Quem não entendeu ainda dá tempo de tirar suas dúvidas para a recuperação. É isso aí, gente. Tchau!